para fazer a coordenação da mesa de hoje. Em primeiro lugar, eu acho que essa mesa ela tem uma dimensão grande, né? E a composição aqui mostra, né, a abrangência e a importância desse debate. Está aqui conosco hoje para debater as lições da Revolução Soviética o professor Luiz Fernandes, que é hoje presidente da FINEP. Está aqui o companheiro Ângelo Alves, da Comissão Política do Partido Comunista Português, o professor João Cartim de Moraes, professor de Filosofia da Unicamp, e está aqui também conosco Augusto Bonicore, historiador e também da Comissão Editorial da revista Princípios. Esse é um debate que está situado no ano onde se comemora os 90 anos da Revolução Russa. E esse é um evento importante, inclusive hoje nós vamos ter uma homenagem especial a esse evento, mas o debate ele vai situar no contexto dos 90 anos, né, de um acontecimento que marcou e moldou a geopolítica mundial do século XX. Mesmo com o fim da União das Repúblicas Soviéticas em 1991, suas ondas continuam repercutindo no limiar do século XXI. A Revolução Russa confirma a essência da teoria marxista e inaugura a era das revoluções proletárias. Impulsionou as grandes revoluções nacionais na Ásia e na África que libertaram os povos do jugo do colonialismo. Eclodiu na Rússia, situada na periferia do sistema, atrasada economicamente. Foi grandiosa, mas fracassou. E a sua realização influenciou positivamente a marcha da humanidade e o seu fim, em 1991, teve um impacto oposto, né? Levou o imperialismo a um recrudescimento de sua ofensiva contra os povos e a exploração capitalista se exacerbou sobre os trabalhadores. Se agigantou a finalização do capital, como nós vimos aqui na mesa de ontem, o desemprego se espalhou e proliferaram as guerras e ameaças. Mas, em vez do vaticínio do fim da história, emerge uma nova luta pelo socialismo. E, com certeza, outros outubros virão, segundo a singularidade de cada país e por caminhos mais variados, dentro de uma mesma perspectiva. Mas é preciso tirar lições da grandiosa experiência soviética. Então, os nossos debatedores hoje, por certo, tentarão abordar algumas dessas lições. Qual a defasagem entre o projeto subjetivo e o resultado objetivo da Revolução Soviética? Que contradições objetivas as estimularam e quais as características reais do contexto descoberto com as transformações ocorridas? É certo querer liquidar a época iniciada pela Revolução de Outubro como o período de crise da democracia? É possível separar a história da União Soviética de seu contexto internacional, de guerras e revoluções? Como se deu a transição, tendo em vista o atraso do país e o contexto internacional adverso? Houve subestimação do nacionalismo e da religião? Que impasses ocorreram a nível da produtividade da economia e do trabalho? A crescente fusão do partido e do Estado teve que consequências para o processo democrático? Como entender a crise de legitimidade do Estado soviético e a crise ideológica de seus dirigentes? Enfim, como resgatar o papel transformador que a experiência soviética jogou na derrota do nazifascismo e no processo de descolonização, no direito dos povos à autodeterminação, na afirmação dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos. Estas apenas algumas das questões de que poderão ser abordadas por nossos expositores. O debate é instigante e muito atual para o futuro da humanidade.
Então, começaríamos o nosso debate com a exposição do companheiro Ângelo, da Comissão Executiva do Partido Comunista Português. Bom dia, camarada Renato Rebelo, presidente do PCdoB, companheiros de mesa, camaradas da direção do PCdoB, camaradas do Instituto Maurício Grabois, amigos presentes. Permitam-me, em primeiro lugar, e em nome do Comitê Central do PCP, saudar o Partido Comunista do Brasil e o Instituto Maurício Grabois por esta importante e interessante iniciativa e agradecer muito o convite que muito nos honra para debater e aprender convosco sobre tema tão importante. Agradecer por duas razões. Pelo que significa este convite ao PCP neste tema, no quadro da profunda amizade e cooperação que caracteriza as relações entre o PCP e o PCdoB, e pela oportunidade, e eu diria sinceramente de ouro, que foi até agora participar de um debate tão profundo, enriquecedor e vivo sobre temas tão importantes e tão complexos. E, portanto, camaradas, os meus sinceros parabéns e em nome do PCP por esta iniciativa. Permitam-me também saudar calorosamente os restantes partidos comunistas e países aqui representados que constituem, de facto, referência e elemento de reflexão para os revolucionários de todo o mundo e que, em condições concretas, históricas e culturais de atuação próprias e diferentes entre si, empreendem corajosas experiências numa situação ainda claramente desfavorável ao empreendimento da construção de sociedades socialistas e, sobretudo, à sua manutenção. Independentemente da discussão, por vezes até apaixonada, como tivemos aqui ontem, que as realidades destes países, que as vossas realidades e opções suscitam, como se viu ontem, para nós, os vossos países e partidos desempenham, inegavelmente, um importante papel na resistência ao imperialismo, no processo de rearrumação de forças que, a nível mundial, tem marcado crescentemente os últimos anos e, sobretudo, na propagação da ideia de que, em momentos ainda caracterizados por resistência e acumulação de forças, resistir é já, de alguma forma, vencer. Finalmente, agradecer também, camaradas, porque é mesmo sentido, a forma calorosa, amiga e inexcedível com que temos sido recebidos aqui em São Paulo, pelo partido, pelo Instituto e por todos vós. Estamos, de facto, no país irmão do Brasil, mas recebidos por comunistas, sentimos-nos mesmo em casa. O tema que vamos abordar hoje tem hoje, aqui no continente latino-americano, mas também em todo o mundo, uma grande atualidade. A Revolução de Outubro, as análises sobre a construção do socialismo e os desafios que hoje se colocam àqueles que continuam a afirmar a necessidade e a possibilidade de transformar em vida o sonho milenar de libertação dos trabalhadores e dos povos, de pôr fim à exploração do homem pelo homem e de avançar na construção do socialismo através da superação revolucionária do capitalismo. Socialismo que, independentemente de novos fenómenos, das novas condições da globalização capitalista e do imperialismo, de tendências novas, tendências essas ainda não estabilizadas e que é necessário continuar a aprofundar no debate teórico ligado com a prática revolucionária, socialismo esse que é, na nossa opinião, a única saída possível, consistente e de futuro para a atual situação. Situação que já ontem foi extensivamente analisada e que é, na nossa opinião, essencialmente caracterizada por uma grande instabilidade, desigualdade, insegurança e regressão democrática e mesmo civilizacional. Mas, simultaneamente também, camaradas, e eu não sei se se chama multipolaridade, policentrismo ou o que seja, mas simultaneamente e crescentemente marcada por uma ampliação das reais possibilidades de avanço da luta progressista e mesmo revolucionária e do estreitamento da base social de apoio do capitalismo, sem que isso signifique uma tomada de consciência, ou que signifique obrigatoriamente
uma tomada de consciência política das massas relativamente à alternativa socialista, aliás, como demonstraram algumas das intervenções ontem aqui proferidas. Tal como os comunistas brasileiros, em Portugal assumimos o PCP e a sua história como parte integrante da heroica história do movimento operário e comunista que, mesmo considerando os erros e desvios cometidos, assumimos inteiramente e com grande orgulho. Orgulho esse que resulta do facto histórico inegável de que se houve período na história mundial em que se verificaram maiores avanços civilizacionais, esse foi o da Revolução de Outubro, da edificação da União Soviética e da afirmação do socialismo como sistema mundial. De facto, não foram apenas 100 os dias que abalaram o mundo, foram décadas de rápidas e profundas transformações económicas, sociais, políticas e culturais que marcaram de forma indelével e incrivelmente positiva o século XX e a vida de milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. Décadas em que, não por poucas vezes, o imperialismo se viu em posição de defesa e em que, como demonstraram, por exemplo, as conquistas sociais quer na União Soviética, quer nos países capitalistas nesse período, resultantes de concessões do próprio sistema capitalista e da luta dos trabalhadores nesses países, o socialismo demonstrou de facto, e isto é uma questão muito importante, a sua superioridade relativamente ao capitalismo. Para nós, os erros, os desvios e as derrotas, entretanto verificadas, não apagam o papel decisivo que Outubro e a União Soviética tiveram no salto de gigante que a humanidade conheceu no século XX com o socialismo. Não apagam a sua decisiva contribuição no processo de libertação dos trabalhadores e dos povos de todo o mundo. A história provou e continua a provar que a experiência revolucionária mundial é uma importantíssima herança histórica que tem que ser obrigatoriamente incorporada criticamente no projeto de construção do socialismo. E nessa incorporação temos que começar por refletir que a experiência soviética não foi apenas a primeira revolução socialista vitoriosa da história e a primeira tentativa de edificação do socialismo no país, mas, à luz da escala da história da humanidade, foi também uma experiência particularmente curta, sobretudo se comparada com o tempo e a possibilidade que o capitalismo tem tido para se desenvolver. Possibilidade essa que o imperialismo decidiu desde o início negar ao socialismo, através de todos os meios possíveis e tão bem ilustrados na invasão da Rússia de 14 exércitos de outros tantos países em 1918 e, simbolicamente, nas palavras de Churchill, nessa mesma época, em que disse: é preciso estrangular a criança bolchevique no berço. Os 70 anos de história que separam a jornada heroica de Outubro do fim da União Soviética foram, de facto, continuamente marcados pela ação de uma ampla coligação de forças económicas, políticas, militares, religiosas, de espionagem, etc., que convergiram contra a União Soviética com o objetivo de a destruir. E, camaradas, foram estas e não outras as condições em que os revolucionários russos e soviéticos se lançaram e empreenderam a construção do socialismo. Ou seja, além do caráter inédito do gigante empreendimento, além do incomensurável esforço da extraordinária criatividade, da profunda e constante análise e correção de opções que a construção pela primeira vez na história do socialismo exigia aos revolucionários daqueles países, a União Soviética e esses mesmos revolucionários tinham que simultaneamente e paralelamente e constantemente fazer frente à hostilidade contra esse mesmo processo de construção e criar as bases e os meios para lhes resistir. Se não tivermos isto em conta e se não nos recordarmos que quando falamos da Rússia de 1917, falamos de um país atrasado, recém-saído do feudalismo, será impossível fazer uma avaliação séria e tudo parecerá deformado e caricaturizado. Para o PCP, a destruição da União Soviética e do campo socialista resultou essencialmente do fracasso de um modelo que se afastou e entrou mesmo em contradição com valores e ideais sempre proclamados pelos comunistas. Um modelo historicamente configurado, em condições muito concretas, como já vimos, que se instalou progressivamente na União Soviética, ou seja, que não existiu desde o início, e que se generalizou muitas vezes por transplantação mecânica de soluções a outros países socialistas, ainda
que adquirindo formas diversas, mas também adquirindo um caráter, por vezes, caricatural dessas próprias soluções. Mas, camaradas, ao contrário do que afirmaram os profetas do fim da história, o comunismo não morreu no século XX, com a destruição da União Soviética e com o fim do socialismo como sistema mundial. Ao invés, o que de facto marcou o século XX, como disse o camarada Álvaro Cunhal, foi o nascimento do comunismo na sua fase socialista. A atual situação nos países do leste europeu, nos territórios da ex-União Soviética e no mundo, prova exatamente isso. O que aconteceu naqueles países configurou não o fim de um ideal ou de um projeto, mas sim uma contra-revolução com um impacto brutal que conduziu a uma situação de profunda regressão nos campos social, económico, político e cultural naqueles países e que se estendeu a todo o mundo em resultado da profunda alteração da correlação de forças a nível mundial. E se, camaradas, como previu Lenin, alguns dos atuais traços da situação internacional, que não me vou referir a ela, foi ontem largamente abordada, nomeadamente na intervenção do camarada Luís Fernandes. Mas se, de facto, alguns dos atuais traços da situação internacional, como, por exemplo, os ligados ao militarismo, à guerra, às práticas de terrorismo de Estado, à perseguição política e ideológica, à instigação do chamado choque de civilizações, entre outros, são hoje, de facto, sinais da crise do sistema capitalista, é simultaneamente verdade que esta situação, que alguns chamam de barbárie, é também fruto de uma ofensiva imperialista que, a partir da década de 90, se viu mais livre para recuperar as posições, entretanto, perdidas e para poder avançar mais na sede de domínio de países, recursos e mercados. O facto do imperialismo tentar impor hoje condições e relações sociais e, sobretudo, laborais, características do início do século XX, e na Europa é isto que está a acontecer, camaradas, é uma das mais importantes provas de que o capitalismo, na atualidade, tal como o revelou ao longo de todo o século XX, não só não consegue, como sistema, resolver os grandes problemas da humanidade, como os aprofunda. E essa é, por sua vez, a prova de que o socialismo como sistema mundial faz falta ao mundo e de que a teoria do comunismo científico, o marxismo-leninismo, enriquecido com a assimilação crítica das experiências passadas, positivas e negativas, dando respostas a novos fenómenos, situações, processos e tendências de desenvolvimento e renovando-se com essa mesma busca das respostas, mantém toda a sua validade. Assim entendido, pensamos que, de facto, o marxismo-leninismo continua a ser um instrumento científico fundamental de análise da realidade e também um guia para a ação. Em ligação com a prática e com o progresso dos conhecimentos, esta concepção do mundo é necessariamente criadora e, por isso, camaradas, contrária à dogmatização, assim como à revisão oportunista dos seus princípios e conceitos fundamentais. A construção do socialismo na União Soviética não visou apenas libertar os trabalhadores e povos desses mesmos países e fazer da União Soviética uma grande potência mundial às custas do desenvolvimento de outros países. A construção do socialismo na União Soviética contribuiu também e decisivamente para o desenvolvimento da luta de emancipação e libertação dos trabalhadores e dos povos de todo o mundo e para a ajuda ao desenvolvimento de outros países. Fosse através do exemplo e estímulo que constituiu o avançar de forma pioneira na história no campo dos direitos sociais, não há muito tempo para referir, mas é importante não esquecer, por exemplo, o pleno emprego foi atingido na União Soviética em 1930, que o analfabetismo evoluiu naqueles países de 75% antes da Revolução para 0%, e que foi com outubro que foi quebrado o quadro restrito dos direitos do homem, alargando-se essa definição aos direitos sociais do homem, o direito ao trabalho, à saúde, ao ensino, à habitação, à proteção social, mas fosse também através de uma política constante de solidariedade internacionalista determinante para o desenvolvimento da luta dos povos e para a fundação e desenvolvimento do movimento comunista internacional, apenas para dar dois exemplos, fosse ainda através de uma política de relações internacionais que, tendo sido decisiva para a libertação da humanidade do terror nazifascista e do jugo colonial, foi posteriormente fulcral para a contenção do imperialismo e para um quadro de relações internacionais em que o direito internacional tinha, contrariamente aos dias de hoje, um papel a desempenhar e era respeitado. Não há erros, camaradas, e derrotas que apaguem uma evidência histórica.
a humanidade deve, de facto, muito à União Soviética e à sua política de solidariedade com os povos e de constante luta pela paz e pela solução pacífica dos conflitos. E essa foi uma política que, na nossa opinião, teve, em variados momentos, elevados custos para os povos da União Soviética. É habitual, entre aqueles que fazem uma análise séria da história da União Soviética, referir o que custou o ter de suportar sozinha o peso da guerra até 1943, homenageando-se com inteira justeza os mais de 20 milhões de cidadãos soviéticos que tombaram em combate contra o nazifascismo. Mas é igualmente importante referir e refletir sobre quais foram os custos decorrentes do facto de a União Soviética ter suportado durante quase toda a sua existência a parte de leão da resistência ao imperialismo, fosse para se defender, fosse para defender terceiros, fosse para potenciar e apoiar a luta de libertação do jugo colonialista e do imperialismo de países e povos de todo o mundo. Esta é uma reflexão importante se pensarmos nas consequências para a economia, para os ritmos de produtividade e de crescimento, para os modelos de produção e distribuição, para a tendência de concepção mecânica de soluções na construção socialista e até, camaradas, para o funcionamento da democracia socialista e do partido, fatores que esta vertente sempre presente na história da União Soviética teve. Esta questão, que ainda não aprofundámos suficientemente no nosso partido, parece-nos ser importante e enquadra-se naquilo a que chamamos os fatores de ordem externa das causas da destruição da União Soviética e com os quais estão relacionados fatores como o facto da União Soviética nunca ter chegado a atingir a superioridade em importantes campos como o da produtividade, o peso excessivo da esfera militar e de defesa em relação à esfera social e produtiva ou as deformações centralizadoras no Estado e na economia. Como alguns dos camaradas certamente conhecem, o nosso partido procedeu em maio de 1990, ainda a meio do terremoto que se viria a confirmar mais tarde com a dissolução da União Soviética, a uma análise das causas das derrotas através de uma decisão que ainda hoje nos orgulhamos de ter tomado: envolver todo o coletivo partidário nessa discussão e realizar um congresso extraordinário, o 13º Congresso Extraordinário. Posteriormente avançámos mais nessa reflexão com a realização do 14º Congresso em dezembro de 2002. Na nossa opinião, congressos que muito contribuíram para a coesão do partido num momento particularmente difícil e para dar combate desde o início às teorias do fim da história, do fim do comunismo, do declínio irreversível do PCP. Esta é uma das várias respostas possíveis à pergunta que muitos fizeram e ainda hoje fazem: porque é que não aconteceu ao PCP o que aconteceu a muitos outros partidos na Europa, que se desapareceram e dividiram-se ou se descaracterizaram? É uma das respostas possíveis. Na nossa opinião, a análise sobre as causas das derrotas nunca vai estar completamente fechada, pois evolui com a vida, com a nossa própria experiência e com a nossa própria luta. Mas entendemos que nestes dois momentos conseguimos sintetizar muito daquilo que consideramos fundamental na identificação das principais causas da destruição da União Soviética. Deixo-vos apenas algumas das principais teses sobre os fatores internos que, na nossa opinião, foram determinantes para o desaparecimento da União Soviética. Falámos atrás do fracasso de um modelo. Modelo esse que se foi instalando progressivamente, também como já disse, e que, na opinião do PCP, continha 5 traços negativos interligados entre si e que são de importância crucial quando falamos da Revolução Socialista e da construção do socialismo. Traços e fatores que queremos terem estado na origem da constituição de uma camada social que assumiu o poder na União Soviética e que, utilizando por várias vezes fraseologia de mais socialismo e mais leninismo, praticou exatamente o contrário e acabaria por trair os princípios básicos da Revolução Socialista e da edificação do socialismo, contribuindo assim decisivamente para a vitória da contra-revolução que alguns deles, inclusive, viriam a protagonizar. Então, os 5 traços. O primeiro traço foi, no processo de consolidação do Estado Socialista, o afastamento do partido e do Estado da grande lição da Revolução de Outubro, de que uma das questões centrais de uma revolução é a efetiva tomada de poder pelos trabalhadores e pelo povo. Ou seja, todo o poder aos sovietes de operários, camponeses e soldados, parafraseando Lenin. Verificou-se ao longo dos anos uma crescente degradação do poder popular. Por exemplo, no final da União Soviética,
contavam-se pouco mais de uma dezena de sovietes a funcionar, penso que eram 12, que foi sendo substituído, poder popular esse, que foi sendo substituído por um poder político fortemente centralizado, burocrático e paternalista. Um poder desligado da vida real, das aspirações e da vontade do povo e que, por consequência, se tornou predominantemente administrativo e não poucas vezes arbitrário e mesmo repressivo. Esta quase negação de Lenin e da sua genial teorização em torno das questões do poder e do Estado na edificação da sociedade socialista pode ter tido várias razões, entre as quais figuram erros de direção do partido e do Estado ou a falta de controle popular e revolucionário do poder, facto extremamente grave em sistemas de partido único e que facilmente abre caminho ao arbítrio e ao abuso do poder, bolindo, portanto, com a própria democracia política, que por sua vez é o core, em inglês, do próprio socialismo. O segundo traço encontra-se precisamente no plano da democracia na sociedade socialista. Não obstante as conquistas no plano económico, social, cultural, científico e também político, e sobretudo em alguns períodos, conquistas que importa continuar a analisar e a valorizar, verificou-se, no entanto, que a democracia política veio a sofrer várias limitações, quer no que respeita ao exercício do poder, quer no plano dos direitos democráticos de participação, opinião diversificada, associação e direito à informação, entre outros. Em alguns países socialistas, acentuou-se o caráter repressivo do Estado e a ausência de controle do uso de poder. Consequentemente, assistiu-se ao definhamento da participação das massas e da sua própria criatividade, pois que não estimulada, nem valorizada, senão por vezes contrariada. Esta é, na nossa opinião, uma questão de vida ou de morte para uma sociedade socialista, pois a mais ampla democracia e participação popular é o coração do próprio socialismo, é o alfa e o ômega da revolução socialista. O terceiro traço encontra-se no plano da economia, da política económica e da questão fundamental na construção de uma sociedade socialista e que camaradas aqui da mesa dominam bem melhor que eu e que continua absolutamente atual, como se pode verificar na evolução de processos aqui na América Latina, que é a questão da propriedade social dos meios de produção. Um dos problemas que podemos verificar com o evoluir da construção do socialismo na União Soviética é que, não poucas vezes, se confundiu socialização dos meios de produção com simples estatização. Assim, verificou-se em vários casos da edificação da economia socialista uma excessiva centralização da planificação e da propriedade estatal. Avançou-se mecanicamente para a eliminação de outras formas de propriedade e de gestão, inclusive em áreas onde essas soluções poderiam ser mais adequadas. Cristalizou-se um modelo de produção e distribuição pesado e burocrático, que não conseguiu acompanhar a natural alteração das necessidades dos trabalhadores ligada à própria construção da sociedade socialista. Consequentemente, não se deu atenção à importância decisiva da participação dos trabalhadores na gestão e ao papel do mercado na economia e na política económica. Com a violação do princípio do socialismo de cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo o seu trabalho, surgiram fenómenos como as tendências igualitaristas ou o desinteresse dos trabalhadores pela propriedade social. Como disse anteriormente, esta poderá ter sido uma das áreas em que os fatores externos pesaram e terá sido, porventura, uma das áreas em que o socialismo estava menos preparado para refletir sobre si próprio. Os erros acima referidos tiveram como consequência o surgimento de fenómenos de estagnação das forças produtivas, atrasos nos progressos tecnológicos, emergência da economia paralela, desfazamentos da produção relativamente às reais necessidades dos consumidores e até, apesar de num quadro de grandes conquistas sociais, e volto a frisar isto, desequilíbrios económicos e sociais e mesmo estagnação desses indicadores, como foi o caso da União Soviética a partir da década de 80 e que estiveram na origem do facto da União Soviética, durante a sua existência, nunca ter ganho a batalha da produtividade relativamente ao capitalismo, questão que Lenin considerava uma questão crucial na luta entre o sistema capitalista e o sistema socialista. No entanto, camaradas, apesar dos erros, não podemos deixar de referir os autênticos feitos realizados, por vezes em tempo recorde
ao longo da caminhada socialista na União Soviética e que transformaram a atrasada Rússia numa potência mundial nos campos industrial, científico e económico. O quarto traço tem para os comunistas hoje, como teve nesse tempo, uma importância determinante. Prende-se com o papel de vanguarda do Partido Comunista e a sua ligação às massas, os seus princípios orgânicos, o seu funcionamento democrático e o seu papel fulcral na construção da sociedade socialista. Um importantíssimo legado que Lenin, na sua genial teorização, sempre ligada à prática revolucionária e os revolucionários russos, deixaram às gerações vindouras de comunistas. Um legado que, além de estabelecer as bases sólidas do partido de novo tipo, nos elucida sobre a importância crucial da luta persistente e constante contra o oportunismo e o revisionismo. Verificou-se, entretanto, que em vários países, dirigentes ou mesmo as direções dos partidos desvalorizaram o conteúdo da democracia interna dos partidos e substituíram o trabalho e a direção coletiva, pilares essenciais do centralismo democrático, por um funcionamento de decisão centralizada, limitando a participação dos militantes e a própria democracia partidária, seguros de vida de qualquer partido revolucionário a par com a sua intensa e constante ligação às massas. Fenómenos como a imposição de um sistema de centralismo burocrático no funcionamento dos partidos, o culto do dirigismo e da personalidade, a fusão do partido com o Estado, o alargamento do estilo dirigista às organizações de massas, transformando-as em estruturas de ratificação e apoio das medidas de gestão e de direção política, concorreram para descolar os partidos dos trabalhadores e dos povos e assim desvirtuar o seu papel de vanguarda e pôr em causa o seu papel dirigente. Quando alguns hoje insistem em revisões oportunistas da história, tentando desligar o marxismo do leninismo, invocando para tal que uma das razões das derrotas era precisamente a concepção leninista do poder, do partido e do Estado, nós dizemos que é precisamente e exatamente o contrário. O afastamento e a negação do estilo e princípios leninistas abriram as portas do PCUS ao oportunismo, à rotina, à burocracia, ao carreirismo, ao revisionismo e, finalmente, à contra-revolução. Por aqui se explica que as traições se tenham precisamente verificado ao mais alto nível da direção do Partido Comunista e por aqui se explica que a última década do Partido Comunista da União Soviética tenha sido marcada crescentemente por conflitos no seu seio, por uma intensa luta ideológica de objetivos e de poder e pela profusão dentro do partido de teorias social-democratizantes. Fatores que levariam o Partido Comunista da União Soviética à paralisia e à posterior dissolução. Estas são lições importantíssimas que no nosso partido levamos muito a sério e que estiveram bem patentes no nosso último congresso, em que, simultaneamente à reafirmação da identidade comunista do PCP, demos particular atenção ao aprofundamento da ligação do partido às massas, à dinamização da democracia interna no quadro do centralismo democrático e à formação ideológica dos militantes do PCP. O quinto e último traço, e vou aproximar-me do fim, prende-se com o papel também central da teoria enquanto instrumento de análise rigorosa da realidade e potenciadora da intervenção das massas e da sua criatividade. Partindo do enriquecimento extraordinário do marxismo, possibilitado pela elaboração teórica no quadro da Revolução de Outubro, com a contribuição decisiva de Lenin, e havendo, de facto, em momentos posteriores, contribuições teóricas suscitadas pela própria construção da sociedade socialista e pelos avanços nos mais diversos ramos do conhecimento, o que sobressai, no entanto, é que o marxismo-leninismo veio a impor-se mais como doutrina de Estado do que como instrumento fundamental para a análise das contradições naturalmente existentes no processo e para a teorização com base nessa análise. Aquilo que Lenin fez genialmente no próprio decurso da Revolução, desenvolvendo a teoria em ligação com a realidade em constante mutação, perdeu-se depois. E essa foi uma grande desgraça da Revolução, camaradas. O marxismo-leninismo foi assim frequentemente dogmatizado e instrumentalizado para justificar práticas ou especulações desligadas da análise concreta da situação concreta. Deixou-se progressivamente transpor para a teoria a análise da realidade que, entretanto, se transformara e suscitara novas contradições e usou-se a leitura escolástica dos clássicos para uma teorização abstrata sobre o estado das coisas. Tal processo é, de facto, uma negação prática
do marxismo-leninismo, pois, como nos ensinou Lenin, a teoria revolucionária é indissociável da prática revolucionária e tem que ser necessariamente enriquecida com a experiência, com a vida, com os novos conhecimentos e a luta. Esta é uma lição muito importante hoje para os nossos próprios partidos. Bom, camaradas, esta é a nossa modesta contribuição para esta importante tarefa dos revolucionários de todo o mundo e que é tirar lições do passado e da experiência e seguir em frente, convictos de que, de facto, a nossa luta é justa e convictos que, de facto, essa luta conduzirá ao futuro da humanidade e à felicidade dos povos, porque é por causa disso que também cá andamos. Obrigado. Obrigada ao companheiro Ângelo e passo a palavra ao professor Luiz Fernandes. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria saudar, em primeiro lugar, os membros da mesa, o camarada Ângelo Alves, Ana Rocha, João Quartim de Moraes e Augusto Bonicore. Saudar todos os participantes aqui do seminário. Dizer que, em primeiro lugar, acho que para mim é uma dupla felicidade falar depois do Ângelo. Em primeiro lugar, porque eu sou o único dessa mesa que é brasileiro e português. Então, fica na transição aqui. Eu só militei até hoje no Partido Comunista do Brasil, mas me considero membro honorário do Partido Comunista Português. Então, para mim é uma satisfação poder falar depois do Ângelo. Segundo, eu queria até pedir desculpas, porque, na verdade, nós temos um evento agora à tarde em Brasília, vai haver o lançamento do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, chamado PAC da Ciência e Tecnologia, que envolve, inclusive, a assinatura de várias medidas do Plano Nacional, e eu vou ter que me ausentar aqui da mesa, eu vou participar só da parte da exposição, e o meu voo sai às 11h45, então eu quero antecipadamente pedir desculpas, né, pela minha saída. Mas, na verdade, a minha tarefa ela foi enormemente facilitada pela apresentação do Ângelo, porque eu estou integralmente de acordo com a apresentação que o Ângelo fez aqui nessa exposição inicial. Então, isso me facilita, vou tentar construir em cima de algumas reflexões que foram trazidas pelo Ângelo e talvez, antes de entrar nessa construção, destacar alguns legados que eu acho que nós temos que sempre registrar. Alguns já foram feitos aqui na apresentação do Ângelo, mas legados da Revolução Soviética para o mundo, da Revolução de Outubro para o mundo. O primeiro legado é a nossa própria existência aqui. Quer dizer, o Partido Comunista do Brasil, para não falar no Movimento Comunista Internacional, ele é uma criação da Revolução Soviética. Isso, no nosso caso em particular, porque alguns outros países, quer dizer, os partidos comunistas foram formados a partir de cisões em partidos socialistas já existentes. No nosso caso, nem isso, porque no nosso caso foi uma evolução dos setores do anarquismo, do anarco-sindicalismo, que não estavam organizados em partido, que sob influência da Revolução Soviética, organizaram a forma partido, organizaram o Partido Comunista do Brasil, na época, como seção brasileira da Internacional Comunista. E ao o fazerem, faço essa referência aqui para o Brasil, no caso da história política do Brasil, foi um feito histórico, porque pela primeira vez se introduziu, por influência da Revolução Soviética no nosso país, a luta política no movimento operário brasileiro recém-constituído. Quer dizer, o movimento operário brasileiro despertou para a luta política e se organizou para a luta política em função do impacto da Revolução de Outubro na União Soviética. Então, quer dizer, depois do nosso desenvolvimento, ali eram condições de um capitalismo ainda incipiente no país, o nosso desenvolvimento se tornou possível, dado o enraizamento desse partido nos desafios nacionais e a sua participação decisiva nas grandes jornadas da vida política nacional desde então, desde a sua fundação em 1922. Então, aqui já um impacto direto. E desse ponto de vista, pensando
da ótica do movimento comunista, das forças socialistas, a Revolução Soviética, esse é o primeiro grande legado da Revolução Soviética. Quer dizer, ela foi a primeira experiência histórica de tentativa de estruturação de uma alternativa viável ao capitalismo. Quer dizer, isso é o que marca, sobretudo, a importância histórica da Revolução Soviética. Quer dizer, acho que as palavras do Cunhal foram sábias. Quer dizer, ao invés do século XX ser lido, porque toda leitura ela tem um conteúdo ideológico e político, ao invés de ser lido como o século do fim do socialismo, ele deve ser lido, aliás, do ponto de vista objetivo, seria a maneira correta de ler o século XX como o século do início da experiência socialista, das primeiras experiências socialistas, que por serem primeiras, quer dizer, tiveram que enfrentar as dores e as limitações do nascimento. E isso a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas, então, esse é o, digamos assim, um primeiro marco que eu queria destacar, o seu significado para nós. Mas, pensando no horizonte mais amplo do que o nosso movimento, eu acho que há um grande legado da Revolução Soviética para a humanidade, que foi a de ter introduzido na agenda mundial a questão social. Acho que esse é um grande legado mundial, né, da Revolução Soviética. Se nós pensarmos o legado da Revolução Francesa, o legado da Revolução Francesa, direitos humanos, direitos de cidadania política, né, lato sensu. Né. Lato sensu, qual é o grande legado da Revolução Soviética? Ter introduzido na agenda mundial a questão social, ter problematizado na agenda mundial a desigualdade. E isso não só diretamente pelas suas realizações, que houve, a Revolução Soviética transformou a sociedade do antigo Império Russo e promoveu a maior e mais profunda reconfiguração social, né, em termos de desconcentração de riqueza e renda da história da humanidade. Isso é fato, e realização direta, mas ela é uma realização indireta também, aqui o Ângelo já se referiu a ela, quer dizer, foi fruto da experiência da União Soviética, exitosa, fruto da ameaça, entre aspas, para as elites do mundo capitalista, que o mundo socialista representou, foi nesse contexto que se tornou possível a estruturação de estados de bem-estar e a generalização de direitos sociais na Europa, ou até de experiências de desenvolvimento nacional em países dependentes, que, sem a existência da experiência soviética vitoriosa e do mundo socialista, eles não teriam sido realizações possíveis no mundo. Então, isso também é uma realização concreta, histórica, material, de profundo significado da Revolução de Outubro e das suas consequências e os desdobramentos no mundo. Um terceiro legado que eu queria também destacar, também foi mencionado en passant pelo Ângelo, é o fato de a União Soviética, no primeiro momento, e posteriormente o campo socialista que ela coesionou em torno de si, terem sido força absolutamente determinante nos processos de descolonização que varreram o mundo na segunda metade do século XX. E essa é uma conquista civilizacional. Tão ampla e tão profunda que às vezes nós já nem a valorizamos, né? É como se isso fosse natural, que todos os povos tivessem direito à autodeterminação, né? Que é natural isso, é assim que é. Mas, para pegar aqui um exemplo próximo de nós no Brasil e sobretudo de Portugal, basta pensar no antigo Império Colonial Português, era até os anos 70, não é isso? Quer dizer, 30 anos atrás, Portugal, como país membro da OTAN,
conduzia com armas americanas e alemãs uma guerra colonial para preservar domínios coloniais na África. E não haveria processo de descolonização tão amplo e tão profundo no mundo não fosse a transformação em política de Estado, em política exterior, da União Soviética e do campo socialista, da teoria do imperialismo desenvolvida por Lenin, que fincou na luta anti-imperialista uma segunda grande vertente do movimento revolucionário mundial, um desenvolvimento teórico de Lenin, transformado em ação prática que conduzia ao desmantelamento de quase todos os antigos impérios coloniais, ainda há alguns resquícios, né, no mundo, mas pelo menos os grandes impérios coloniais foram desmantelados e a prática colonialista deslegitimada no mundo. E essa é uma realização tornada possível em função do apoio político, diplomático, militar, ideológico, dada a causa anti-imperialista, anticolonialista, pela União Soviética e pelos países socialistas. Então, isso é parte do legado, nesses 90 anos em que comemoramos a Revolução de Outubro. E um legado fundamental, embora aí no âmbito de uma coalizão mais ampla, mas já foi mencionado também aqui pelo Ângelo, é a derrota do nazifascismo no mundo. Quer dizer, e a deslegitimação desmantelamento do nazifascismo como força organizada e alternativa legítima de organização econômica, social e política no mundo. Quer dizer, evidentemente aqui houve uma coalizão de forças, todos sabem, mas todos sabem também que a força determinante da derrota do nazifascismo foi a União Soviética. Ela perdeu 1/6 da sua população na resistência ao nazifascismo e mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Deslegitimando essas formas de autoritarismo extremo nos países capitalistas, e isso como legado também civilizacional. Agora eu falei, consegui falar certo, civilizacional para o mundo. Então, isso aqui, evidentemente, eu acho que nós não estamos aqui para fazer autoemulação, né? nem autocongratulação, mas eu acho que qualquer balanço objetivo do legado da Revolução de Outubro no mundo, ela não pode abstrair essas realizações. Essas são realizações históricas concretas. No entanto, e aqui é que entra, de fato, o que talvez nos interesse. O fato é o seguinte: apesar dessas realizações, a União Soviética foi derrotada e desmantelada. Apesar dessas realizações, o antigo bloco socialista se dissolveu. O antigo sistema socialista mundial se esfacelou. E isso nos coloca, como socialistas e comunistas, um desafio muito grande, né? Porque o socialismo sempre nasceu como projeto das próprias contradições do capitalismo, né? Mas ele sempre se afirmou como uma alternativa histórica real que não se limitava à crítica romântica dos males do capitalismo. Então, o que foi colocado na nossa agenda com a derrota do socialismo? O tema da viabilidade do socialismo, da viabilidade da construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo. Porque é isso que está em pauta hoje, nessa ofensiva reacionária que tomou o mundo depois da derrota do campo socialista. Quer dizer, o ônus da prova, digamos assim, né, foi colocado no nosso colo. Quer dizer, não basta a crítica aos males, às mazelas do capitalismo. É preciso comprovar que a alternativa ao capitalismo é viável. Acho que essa que é a... E isso exige de nós um desenvolvimento da teoria marxista para dar conta desse desafio.
Porque, ao não fazê-lo, quer dizer, a força da nossa luta, a força das nossas convicções também, ela se esmorece. E a viabilidade da construção de insistir na construção de uma sociedade socialista alternativa aos padrões dominantes no mundo, ela também passa a ser limitada, se não for feito esse desenvolvimento teórico. Então, aqui, os pontos levantados pelo Ângelo, eu estou inteiramente de acordo com eles. Eu vou começar, talvez, pelo último, só como introito, para entrar no tema, porque tem a ver com como lidamos com essa derrota histórica, teoricamente. Né? Eu acho que há uma maneira fácil de lidar com essa derrota teórica, com essa derrota histórica, teoricamente, mas que representam uma falsa solução, uma falsa saída, um falso alternativa. Quer dizer o seguinte, não, o problema não está na teoria marxista. O problema é que aquela experiência abandonou o marxismo. Ponto. Né? Acho que essa é a explicação fácil. Né? E muitos intelectuais bem intencionados, né, enveredam por esse caminho e ficam procurando olhar para trás e precisar a data exata em que houve a traição, que redundou no fracasso. Quer dizer, mas eu diria que essa é uma forma de fugir da questão. Essa é uma forma de fugir da questão. Porque a operação teórica empreendida é a seguinte: o socialismo é a negação do capitalismo, como sociedade que visa a sua superação. Então, eu vou construir um modelo ideal do que seria a futura sociedade socialista, construído como antípoda às mazelas que eu quero superar no capitalismo. E se aquele modelo ideal não for realizado, ele foi traído e ponto. A chave da explicação é o abandono, a traição da teoria marxista e pronto. É uma solução fácil. Né? Fácil, mas utópica, porque ela não desenvolve a teoria para aprender com as próprias lições da experiência soviética e dos países socialistas como todo, do bloco socialista. Porque isso aqui tem um elemento autocrítico também nessa reflexão, tá certo? Para nós. Eu queria explicitar isso, um elemento autocrítico, né? Envolvido nessa explicitação, porque o Marx manifesta o seguinte: se eu pudesse resumir a minha teoria numa frase, seria a abolição da propriedade privada. É isso? A gente poderia dizer, talvez mais preciso, até dialético, seria superação da propriedade privada, mais do que abolição, acho que seria mas o que ele fala ali é a abolição da propriedade privada. E isso, digamos, é claro que não é uma síntese quase que caricatural do que seria o projeto de emancipação. Mas, como caricatura, ele reúne os elementos cruciais e decisivos e determinantes. E no caso da União Soviética e de todas as demais experiências socialistas, quer dizer, todas as experiências passaram por processos de coletivização do grosso das suas forças produtivas. E construíram, dessa forma, quer dizer, o embrião de sociedades socialistas entendidas como sociedade de transição, né, para a eliminação da diferença de classe. Então, quer dizer, eram projetos que realizavam o desenho fundamental de uma sociedade, do que o próprio Marx havia desenhado como rumos de uma sociedade socialista. No entanto, e aí eu vou agora talvez expandir sobre, porque eu estou inteiramente de acordo com os pontos que o Ângelo apresentou aqui, aqueles 5 pontos, mas eu queria expandir talvez um pouco sobre eles. No entanto, a realização desse programa de emancipação nas condições históricas enfrentadas concretamente pela União Soviética diferiam
enormemente das condições previstas no século XIX por Marx e Engels, porque toda a visão de superação do capitalismo construída por Marx e Engels no século XIX partia da compreensão de que as primeiras experiências de superação do capitalismo se originariam justamente dos países capitalistas mais desenvolvidos, porque, sendo mais desenvolvidos, ali a produção fabril estaria mais consolidada, a contradição entre o capital, entre a propriedade privada dos meios de produção e a natureza social da produção mais intensificada, entre o capital e trabalho mais aguçado, e, portanto, as condições estariam mais maduras para efetuar a transição socialista. Nas condições históricas geradas no mundo pelo advento do imperialismo, nessas condições históricas, a possibilidade da superação primeira do capitalismo surgiu na semiperiferia do sistema, não no coração do sistema, que era a condição da Rússia, do antigo Império Russo, caracterizado por vários autores marxistas da época, inclusive Lenin, como sendo uma espécie de ponte entre o Ocidente e o Oriente. Né? Por quê? Porque ela conjugava um capitalismo bastante concentrado, de desenvolvimento tardio, a partir das últimas décadas do século XIX, nas cidades, imerso em uma massa de população rural, onde predominavam relações pré-capitalistas. Então, esse é o contexto histórico em que se toma pela primeira vez o poder de forma duradoura, tem a experiência efêmera da Comuna de Paris no século XIX, para tentar construir, né, a superação do capitalismo e esse programa de emancipação socialista. Então, esse era o contexto histórico. Agravado pelo seguinte, um Estado que nunca chegou a se consolidar como Estado, referido ao Império Russo, como Estado unificado, centralizado, ele muito debilmente centralizado e institucionalizado como Estado do antigo Império Russo. Então, esse é o contexto. Está acabando aqui, então vou falar. Estão dizendo que falta 5 minutos. E eu vou... Então, deixa eu, de fato, talvez eu tenha tomando tempo demais aqui nos preâmbulos. Deixa eu entrar aqui direto nos finalmente, sair dos entretanto e passar para os finalmente, né? Se bem que isso é parte dos finalmente também, já, essa reflexão. Mas deixa eu, então, avançar para a conclusão. A primeira, eu vou falar de maneira mais sintética e concentrada. A primeira questão que eu acho que é fundamental é que então, atraso, semiperiferia, Estado pouco consolidado e contexto geopolítico adverso, cerco capitalista de potências mais fortes. Esse é o contexto. Ameaça permanente de invasão, guerra civil. Esse é o contexto. Do ponto de vista econômico, o que isso produziu? Na ausência de experiências socialistas em países mais avançados, o dilema de ter que combinar construção do socialismo com superação acelerada do atraso herdado da condição semiperiférica anterior. Então, o projeto de construção socialista foi enfrentado na União Soviética, articulado com um projeto de modernização, de superação do atraso. Historicamente, esse desafio foi enfrentado vitoriosamente pela forma de uma economia altamente centralizada, com estatização quase que completa das forças produtivas, em que se processou uma fusão do partido e do Estado, com a estrutura hierárquica do partido tendo uma função de mobilização da sociedade, quer dizer, mobilização centralizada para enfrentar os desafios da industrialização, porque eles eram desafios também de sobrevivência do Estado soviético. Aliás, tragicamente confirmado na Segunda Guerra Mundial,
porque se não houvesse todo aquele esforço extremamente custoso de industrialização acelerada nos anos 30, não haveria base industrial para ser convertida para a indústria de defesa, que, em última instância, foi a força determinante, junto, evidentemente, com o heroísmo dos povos soviéticos, da derrota do nazifascismo, da invasão nazista na Segunda Guerra Mundial. O dilema que se apresenta é que, uma vez superado esse desafio de industrialização, montagem de uma economia medianamente integrada, industrializada, vencido esse desafio, aqueles mecanismos de estatização integral das forças produtivas, direção centralizada através de campanhas de mobilização, planificação detalhada das metas de produção em cada unidade, né? Havia 2.000, 3.000 indicadores de planejamento para cada empresa no plano nacional. Quer dizer, aquele desenho, ele começou a perder capacidade de manter a dinâmica de desenvolvimento, de elevação da produtividade na economia soviética. Isso. O principal problema era justamente a ausência de um mecanismo na impossibilidade de sustentação dessa direção centralizada da economia via comando e mobilização, na inexistência de um mecanismo econômico que, no contexto do socialismo, induzisse a contínua inovação e a contínua elevação da produtividade nas empresas já constituídas. Não é um dilema exclusivo do socialismo isso. Eu acho que, de certa maneira, nós aqui no Brasil enfrentamos hoje também esse dilema da inovação. Quer dizer, é como perpassar o fosso entre a capacidade de pesquisa científica e tecnológica existente em unidade de pesquisa, universidade, institutos, e a rápida incorporação de conhecimento gerado à inovação nas empresas. Acho que é um dilema mais amplo do desenvolvimento, mas que se expressou de maneira muito forte na experiência soviética. Então, aqui está um dilema, que eu chamo, em alguns trabalhos, de dilema da produtividade. Poderia ser também chamado de dilema da inovação, porque o capitalismo tem mecanismos indutores dessa inovação radicados na própria anarquia da produção, que caracteriza o capitalismo, e na chamada destruição criadora do Schumpeter, quer dizer, a concorrência levando necessariamente a um elevadíssimo custo social, né? A tentativa de incorporação rápida de novas tecnologias para enfrentar a concorrência no mundo capitalista. Quer dizer, faltou na experiência soviética o equivalente desse mecanismo econômico indutor da inovação, uma vez ultrapassada a fase inicial da superação do atraso herdado. Então, acho que aqui está um dilema crucial. E, por isso, eu valorizo enormemente a experiência chinesa e as lições que dela foram extraídas pelo próprio Vietnã, que estão aqui presentes. Nós vamos ouvir mais sobre isso à tarde. Porque o que é que essas experiências fizeram? Elas produziram uma alternativa a esse dilema, que é conjugar variadas formas de propriedade, mantendo elementos de concorrência entre essas formas de propriedade, mas com predomínio de formas sociais de propriedade. Quer dizer, predomínio de formas coletivas, sociais, mas variadas formas de propriedade e mantendo elementos de concorrência entre essas formas sob um plano de orientação do desenvolvimento feito pelo Estado. O mínimo que se pode dizer é que esse desenho conseguiu superar um entrave que foi fatal na construção econômica, na experiência soviética e no modelo que foi exportado a partir da União Soviética para os demais países do campo socialista. Vale dizer aqui que é outro equívoco oriundo da transformação do marxismo em doutrina de Estado, porque o modelo gerado para responder a condições históricas muito específicas
ele foi exportado como modelo único de socialismo, em que, não sendo aceito, passava a ser caracterizado como traição ou abandono do socialismo. Então, a imposição de um modelo único de socialismo, quer dizer, é fruto dessa embotamento, quer dizer, da teoria marxista ao ser transformada em doutrina de Estado. Grosso modo, aconteceu o mesmo com a teoria marxista do que o Marx fez com referência a Hegel. Diz que no pensamento hegeliano, né, o elemento dialético do pensamento de Hegel era revolucionário. No entanto, ao ser fechado como sistema filosófico, que se transformou em doutrina de Estado na Prússia, o fechamento sistêmico estrangulou o elemento revolucionário da sua filosofia, da sua teoria. De certa maneira, a transformação do marxismo em doutrina de Estado também estrangulou, ofuscou, né, tolheu, melhor dizendo, a natureza dialética e revolucionária da própria teoria marxista, a tornando incapaz de teorizar, enfrentar e refletir sobre os novos problemas gerados pela própria experiência da construção do socialismo. Então, aqui, eu sei que eu estou passando um pouquinho do tempo, eu peço desculpas, mas só peço paciência, eu que vou ser prejudicado, porque eu não vou te pegar o avião a tempo, vou ter tempo de chegar em Brasília, mas aqui se combina um ponto que eu queria chamar a atenção teórico, acho que é importante. Combina, então, legado das condições históricas vividas pela primeira experiência socialista no mundo, com problemas universais do próprio projeto de emancipação socialista. Porque esse dilema da produtividade é um dilema de validade e repercussão mais amplo do que o das condições históricas específicas da Revolução Soviética. Ele tem implicações mais amplas, mais universais, né? Da mesma forma, na dimensão política. Aqui, o que é interessante é o seguinte, a grande referência para a construção institucional do Estado socialista, assumido pelo próprio Marx no século XIX, é a experiência da Comuna de Paris. Né? Comuna de Paris, que é uma experiência efêmera, no contexto de uma cidade sitiada. Em última instância, é isso. Mas essa experiência serviu de referência fortíssima para Marx, ao escrever Guerra Civil na França, e é a referência principal para o Lênin ao escrever Estado e Revolução. Né? O Estado e Revolução é quase todo referido, lições da Comuna de Paris. E as lições da Comuna de Paris são, quer dizer, confrontar o desafio da construção institucional do Estado na transição socialista, sobretudo através da generalização de formas de democracia direta e participativa. Essa aqui é a lição, digamos assim, principal da Comuna de Paris. Como já vimos, o nosso balanço crítico, quer dizer, não foi exatamente isso que se consolidou como forma de Estado na União Soviética. Mas ao invés de ler isso simplesmente pela chave da traição, acho que era importante ver isso sob a chave da construção do Estado soviético. Porque a verdade é que se tentou exatamente construir o poder soviético nos moldes das lições extraídas diretamente de Marx na sua análise da Comuna de Paris. Isso tem toda uma história de construção política que vocês podem pegar e ver. No contexto histórico concreto enfrentado pela Revolução Soviética, em particular guerra civil, cerco, invasão, ameaças geopolíticas continuadas, aqueles mecanismos de democracia direta e participativa se mostraram incapazes de promover a mobilização de forças necessária para o triunfo na guerra civil e a derrota das tropas invasoras. Essa aqui é a verdade. Então, os mecanismos de democracia direta e participativa no poder soviético nunca foram dissolvidos. Né? Todos aqueles mecanismos, né? Mandato imperativo, revogação de mandatos, está tudo lá. Só que
na mobilização concreta da luta pela sobrevivência da experiência soviética, a realidade da luta política levou crescentemente o partido a assumir a função de mobilização centralizada da luta de resistência, da mobilização de forças, né? E o que se gerou no âmbito da preservação de formas comunais no poder soviético foi crescentemente a fusão partido-Estado e a estrutura hierárquica do partido se sobrepondo aos mecanismos de controle democrático previstos na própria Constituição dos poderes soviéticos. Então, aqui também nós podemos dizer o seguinte: há uma dimensão que diz respeito às circunstâncias históricas da experiência, é fato, essa debilidade da própria consolidação do Estado no antigo Império Russo, quer dizer, a rapidez do colapso do Império Russo depois da breve experiência liberal, né? Brevíssima. Quer dizer, então, e esse é o contexto. Mas eu acho que também há reflexões mais amplas a serem extraídas dessa evolução e dessas características, não vou repetir porque eu estou inteiramente de acordo com o que o Ângelo apresentou, né? A concepção altamente fechada, não subordinada a controle popular, dirigista, burocratizada, que o Estado assumiu. E essa é a seguinte: se nós recuperarmos a visão que Marx esboçou na crítica ao programa de Gotha, do socialismo como uma etapa de transição prolongada, na qual, inclusive, nós podemos encaixar melhor essa noção de variedade de formas de propriedade no âmbito dessa transição prolongada, quer dizer, o próprio princípio distribuidor da riqueza no socialismo, que é de cada um de acordo com as suas necessidades, de cada um de acordo com o seu trabalho, quer dizer, a medida é o trabalho, pressupõe ainda relações de alienação na sociedade. Porque isso quer dizer o seguinte: a pessoa está disposta a trabalhar, motivada não tanto pela sua contribuição criativa ao bem-estar da humanidade, né? E sim pelo acesso a fundos de consumo através do trabalho. Então, isso pressupõe o predomínio de visões particularistas durante um prolongado período da transição. Então, nesse contexto, simplesmente generalizar mecanismos de democracia direta e participativa, como Marx pensava possível a partir da leitura da experiência da Comuna de Paris, ela pode gerar, na verdade, multiplicação de corporativismos particularistas e paralisia do projeto de desenvolvimento mais amplo da sociedade socialista. Então aqui eu acho que há um problema que repõe o imperativo da construção da representação, da democracia representativa no socialismo, na minha opinião. Esse é um ponto que eu sei que é polêmico, mas eu acho que ao longo da transição será necessário preservar mecanismos de democracia representativa como alicerces centrais do Estado para construir o interesse coletivo democraticamente. Porque a alternativa a isso histórica foi o partido de vanguarda, por ser possuidor da teoria mais avançada, sendo, isso estava na Constituição Soviética e de vários outros estados, quer dizer, o reconhecimento constitucional do papel dirigente do partido na sociedade e no Estado. Mas se é isso, aonde ficam os controles democráticos? Até que ponto a estrutura hierárquica do partido não se sobrepõe aos controles democráticos na transição socialista? Então, aqui acho que é um problema de fundo. Um problema de fundo, que diz respeito a como conceber o Estado socialista como Estado socialista de direito, que eu acho que é um ponto crucial. Estado socialista de direito. Bom, termino por aqui. Acho que são reflexões aqui que eu vou ter que sair daqui a pouco para o aeroporto. Mas agradeço a atenção e peço desculpas por ter me excedido no tempo.